Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai você, estudante dos cursos EAD aqui no Instituto Federal de Rondônia? Eu sou Ivanilson Calderon e vou apresentar para você a disciplina Informática Aplicada. Antes de começar esse momento, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, sou morena, tenho um cabelo grande, está preso, são cabelos pretos, tenho os olhos pretos, estou vestindo uma blusa azul de manga com detalhes aqui no punho, estou com uma calça preta de tecido fino, estou com uma sandália clara. Aqui estou diretamente dos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte. E aqui do meu lado esquerdo nós temos um painel branco com os dizeres em verde, EAD mudando realidades. E aqui atrás nós temos um painel branco com pontos interligados no tom cinza. Meu sinal na comunidade surda é esse. E agora vamos começar, que eu vou te falar qual é o objetivo da aula de hoje? A nossa primeira aula da disciplina Informática Aplicada. Eu te apresento o objetivo da aula, que é compreender os conceitos básicos de sistemas computacionais e sistemas operacionais. Qual o conteúdo que nós vamos estudar nessa aula? Conceitos básicos de sistemas computacionais e sistemas operacionais e as aplicações, suas aplicações. Como é uma aula introdutória, de introdução à informática, nós vamos começar com conceitos básicos, né? E o objetivo é que você compreenda, né? Vamos ver qual que é o conteúdo? Iniciando, vamos pensar assim. Você já parou para pensar o que é um sistema computacional? Você já parou para pensar quais são os componentes de um sistema computacional? Então a gente já começa a disciplina com questionamento. É uma disciplina, um conteúdo introdutório e eu estou pensando o que são, né, os componentes que compõem um sistema computacional e o que é um sistema? Pensa aí rapidinho. Vamos lá descobrir? Um sistema computacional é basicamente um conjunto de partes que trabalham juntas para realizar tarefas no computador. O sistema computacional é dividido em três partes. Você já deve ter ouvido falar. No hardware, que é a parte física. No software, que são os programas e aplicativos que fazem a parte física funcionar. E os dados, que são as informações obtidas. Quando a gente fala que o sistema computacional é um conjunto de componentes que trabalham para realizar tarefa, nós precisamos pensar quais são os componentes que compõem esse sistema. Quais são os componentes que compõem um sistema computacional? Para pensar aí lá no trabalho, né, aí em casa, lá na escola, onde você pode pensar para tentar identificar os componentes de um sistema computacional. Vamos pensar? Vamos lá. Se vai compor um sistema, são partes essenciais. Por quê? Vão trabalhar juntas e vai fazer com que o computador funcione. Vou te mostrar agora as peças, mais ou menos os componentes que nós temos dentro de um computador. Eu tenho a placa de vídeo para apresentar a imagem, essa imagem que a gente está vendo agora. Tenho a placa-mãe, que é uma placa dentro do computador que liga e interliga todos os outros componentes para funcionar. Nós temos o gabinete que guarda essas peças, né? A fonte de alimentação, que é uma peça que vai fazer com que a energia ligue todos esses equipamentos, até o nome diz muito, fonte de alimentação. A parte do processador. O que é o processador? É lá onde o computador vai processar, entender as informações, os dados e produzir informação para a gente, né? E aqui, memórias. Nós temos vários tipos de memórias, mas aqui eu estou apresentando a memória RAM, que é um tipo de componente também do sistema computacional.
o disco rígido, que é o famoso HD, e aqui nós temos o drive SSD, que também é um dispositivo de armazenamento que compõe um sistema computacional. Aí, de modo geral, nós podemos observar aqui, ó, nós temos todos esses componentes, todos esses elementos que compõem a parte física do sistema computacional, a parte física do computador. Você deve conhecer, senão eu vou te apresentar. Impressora, pendrive, projetor, microfone, câmera, webcam, né? Aqui aquelas caixinhas de som, o monitor, o teclado e o gabinete. Todos esses elementos que estão ao redor do gabinete, nós chamamos de periféricos. São os periféricos do computador. Então, são componentes que compõem esse sistema. Depois que a gente entende e passa a falar, entender o que é o sistema computacional, os componentes que vão fazer com que esse conjunto se forme, a gente passa a ter que estudar, entender o que são os sistemas que vai fazer com que essa parte física funcione. Vou te mostrar aqui. A gente está falando do sistema operacional. O nome já diz tudo, né? Para operacionar. Então, eu tenho todos aqueles elementos, aqueles componentes que eu te apresentei. Então, o sistema operacional, ele vai ser o quê? Bom, a gente está falando que é sistema, então é um software. Se ele é operacional, esse nome aqui diz tudo. Gerencia o quê? Aquelas peças que eu te mostrei, aqueles componentes que eu te mostrei, o hardware, né? Que, de alguma forma, vai fornecer serviços básicos para os programas de aplicação. Por quê? O sistema operacional ele vai fazer com que o computador funcione e dentro desse ambiente rode outros programas de aplicação. Os sistemas operacionais que a gente mais conhece, que está aí, né, no mercado, é o Windows, o macOS, o Linux, o Android, iOS. Aqui eu te apresento alguns exemplos desses sistemas, né, para você talvez tenha visto ou vai ver essas logos, né, dos sistemas e você consegue identificar. Esse aqui, o Android, é um sistema operacional que a gente tem popularmente nos celulares, né? Aí aqui os celulares da Apple, esses dois aqui são sistemas operacionais de arquitetura fechada, que a gente fala que só os computadores, os dispositivos que utilizam esse sistema, eles só conversam entre si, né, de forma bem simples para te falar. O Windows é uma plataforma, né, um sistema operacional proprietário, a gente tem que pagar, usar uma licença, né, para poder usar ele. O Linux é uma plataforma gratuita, claro que dependendo do recurso que você for usar, às vezes tem distribuição que você, né, precise comprar algum pacote, alguma coisa, mas é uma plataforma gratuita e até muito interessante. E quais são as principais funções desse sistema operacional? O sistema operacional a gente já entendeu que é para fazer o computador, o sistema computacional funcionar. E para, por exemplo, abrir a página da internet, abrir um editor de texto, para editar uma imagem, tudo isso acontecendo dentro do ambiente computacional, alguém tem que gerenciar qual é o processo, qual é a atividade que será realizada primeiro. Então, aí a gente consegue entender as principais funções do sistema operacional, que é o gerenciamento de processos. O que são gerenciamento de processos? É onde o sistema vai controlar a execução, a alocação de recursos. Qual processo vai ser executado primeiro? É o clique? É o arraste? Um comando de impressão? O que é que vai ser realizado primeiro? Então, essa organização, quem faz ali dentro do sistema computacional é o sistema operacional. Ele faz gerenciamento de memória. O que é isso, gerenciar a memória? É verificar se a memória do computador está livre para trabalhar ou se ela está ocupada e fazer essa organização dos processos para que eles sejam executados, para que o usuário não sinta aquela lentidão, enfim.
E gerencia também os dispositivos. Quais são os dispositivos? Os dispositivos de entrada e saída. Quais são esses dispositivos? O teclado, o mouse, a impressora. Ele vai fazer o gerenciamento para que eles funcionem. E por fim, né, nós temos o gerenciamento de arquivos. É no sistema operacional que existe a organização, é ele que faz o armazenamento, a recuperação e a manipulação dos dados. Se você parar para pensar, quando você liga o computador, você abre o ambiente ali do computador, o seu sistema operacional, o que acontece? Existem alguns arquivos que estão lá. E quem faz essa organização? Quem gerencia? Quem faz todo esse processo, esse trabalho? É o sistema que está permitindo com que o sistema computacional se opere, trabalhe, né? Vamos dizer assim. Aqui eu vou te mostrar, tu já deve conhecer, mas eu trouxe aqui uma imagem da área de trabalho. Quando a gente abre o sistema operacional, por exemplo, esse aqui que eu estou mostrando na tela, é o Windows. A gente abre a tela do computador e a gente tem essa tela. Geralmente a gente fala que é o quê? A área de trabalho. Por que é a área de trabalho? Porque, pensa aí comigo, tu ligou o computador e é nessa área que tu vai trabalhar. Então, o que a gente fala? É uma interface gráfica do computador. Essa interface gráfica de um tipo de sistema operacional, né? Por exemplo, o Linux tem o dele, o iOS tem o dele. Então, é a forma, é um ambiente onde a gente fala assim, aonde eu vou trabalhar no computador é minha área de trabalho. Eu estou mostrando a plataforma do Windows, que é o que a gente tem aqui. A gente abre o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? É uma ferramenta que a gente tem, nativo, padrão, do sistema operacional, que permite navegar, organizar e gerenciar os arquivos. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem as pastinhas, que dentro tem arquivos, né? Tem vários nomes diferentinhos aqui, ó. Tem todo esse painel onde você pode utilizar e verificar as pastinhas, os diretórios que tem. Então, o explorador de arquivos vai permitir que a gente explore os arquivos que eu tenho dentro do meu sistema computacional. Chegando ao fim da nossa disciplina, vamos resumir o que a gente estudou. Nós falamos do sistema computacional, o que é, nós falamos dos seus componentes. Aí, para funcionar, para tudo dar liga, o sistema computacional, nós falamos do sistema operacional, né? Quais são as principais funções, para que serve? Falamos de dois ambientes ali, a área de trabalho e o explorador de arquivos, para você ir iniciando, né, o seu entendimento em relação a essa parte, se você não tem o conhecimento, né? Então vamos lá. Resumindo, o que nós vimos hoje? Nós falamos dos componentes do sistema computacional, né? Que eles trabalham de forma integrada para executar tarefas, armazenar dados e interagir com usuários, né? Falamos também de cada papel de componente. Eu mostrei para você lá vários componentes que, né? E comentei sobre o que eles fazem ou sua importância, para que serve. E falamos também do sistema operacional, que é responsável por gerenciar recursos, como o processador, a memória, o armazenamento, e qual que é a função desse sistema, né? Que, de modo geral, vai facilitar a interação entre o usuário, os aplicativos e, de alguma forma, coordenar o hardware e o software de forma eficiente. Ou seja, o sistema operacional ele vai fazer com que o ser humano consiga interagir com a máquina. Ele mostra uma interface gráfica agradável e que a gente consegue entender. Consegue gerar arquivo, consegue dar um comando para imprimir, consegue trabalhar, fazer edições, enfim, né? Então, de forma geral, a função do sistema operacional é muito importante, né? E aqui nós temos algumas referências, depois vocês podem buscar para fazer leitura.
E é isso aí. Chegamos ao final da aula, né, da disciplina Informática Aplicada. Nossa aula introdutória, Introdução à Informática. Eu espero que você tenha gostado, que você compreenda, que eu tenha contribuído com a construção do teu conhecimento e eu te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.